Boas-vindas, me chamo Leandro e nessa prática iremos nos mover com consciência, com gentileza e, antes de tudo, cuidado. Nesse primeiro momento, encontre uma posição confortável, alinha sua coluna, alinha sua cervical, deixa o seu tronco ereto na medida do possível, fecha os seus olhos e começa a fazer algumas respirações conscientes aqui. Inspirando pelo nariz e soltando o ar ou pela boca ou pelo nariz, você decide. Mandando a informação para o sistema nervoso que está tudo bem desacelerar agora. Respira profundamente, sente a expansão do seu tronco, sente o toque do ar nas narinas. Sente o efeito que algumas respirações conscientes trazem, uma sensação de organização interna, de calma, de paz. Faz mais uma inspiração grande e profunda. E ao terminar a expiração, pode abrir os olhos. Muito bem. Começa levando o seu queixo em direção ao seu peitoral e fazendo grandes círculos, começando aqui pelo lado esquerdo, explorando todo esse movimento da sua cervical. Investiga se os seus ombros não vão subir ou vão se tensionar enquanto você faz esse movimento. Caso eles o façam, você solta e isola o movimento no pescoço. Tenta sincronizar o movimento com a sua respiração enquanto você inspira. A cabeça está subindo e enquanto o ar sai, a cabeça desce pelo outro lado. Faz mais um movimento desse. E quando o queixo chegar novamente ao peito, você inverte o sentido. Solta o ar. Muito bem. Respira, solta os ombros. Talvez feche os olhos para internalizar ainda um pouco mais as sensações, a presença que uma prática dessa proporciona. Faz o seu último movimento e quando o queixo chegar ao peito, você alinha novamente sua cervical com toda a sua coluna. Começa a fazer pequenos círculos para cima, para baixo e para trás com os ombros, liberando a tensão dessa região que guarda tanta rigidez e vai expandindo esse movimento. Na próxima vez que o ombro chegar lá embaixo, você inverte o sentido. Lembra de respirar, dá preferência para uma inspiração nasal. E caso a expiração nasal seja desafiadora, você solta o ar pela boca. Muito bem, encerra o movimento. Leva seus pés um pouco à frente do seu quadril, talvez uns 2 palmos de distância. E com o seu dedo indicador e médio, você pinça os seus dedões e começa a fazer esse movimento com as pernas de elevar e descer, mobilizando e aquecendo as articulações do quadril. Respira, estende a coluna, não deixa o tronco ceder, se mantém estável, sem rigidez, sem tensão. Respira profundamente.
Muito bem, encerra esse movimento. E agora faz a intenção de levar os seus joelhos ao solo. Pode ser que o seu toque, pode ser que ele fique aqui em cima. E está tudo bem, é a sua realidade. Os meus, por exemplo, chegam só até aqui. E está tudo bem. E agora talvez você segure com as mãos nos seus pés. Mantendo essa ação dos joelhos de descerem, você projeta o seu tronco. Sem ceder a torácica, só projeta o seu tronco. Sente essa abertura do quadril lá embaixo, próximo à virilha. Respira aqui. Respira. E com a respiração você vai cedendo e avançando um pouquinho mais, pouco a pouco, com muita consciência, sem perder a ativação das pernas. Faz mais uma respiração grande e profunda aqui. E agora, soltando o ar, você cede a torácica, cede a cervical e cede a cabeça. A intenção não é tocar a cabeça nos pés. Se isso acontece, tudo bem. Se não acontece, tudo bem também. A intenção aqui é mobilizar o nosso quadril. Respira. Suga seu abdômen e tenta respirar com a parte alta do seu peitoral apenas. Veja como você ganha um pouquinho mais de espaço. 1 milímetro que seja. Respira. Ótimo, encerra o movimento, sobe devagar, desenrolando a coluna. Afasta suas pernas numa distância que seja agradável para você, que não seja muito intensa. Ativa sua coluna novamente, deixa ela ereta na medida do possível. E com a sua mão esquerda, busca aqui a sua canela e começa a lateralizar aqui o seu tronco. Pode ser que você encontre o seu pé com a sua mão, mas não é esse o objetivo. Esse objetivo é outra postura, outra prática. Aqui a gente quer abrir a lateral do tronco. Então pode ser que a gente somente eleve o braço, abrindo o peitoral, abrindo o tronco. Investiga qual é a melhor opção para você. Se aqui já está trabalhando bem essa abertura de tronco, peitoral, ou você pode avançar esse braço direito na direção do esquerdo, abrindo um pouquinho mais, dando um pouquinho mais de intensidade na postura. Mas lembra que é só uma opção. Respira. Investiga o que está disponível para você, no seu corpo. E não se julga, caso não pareça como você imagina que deveria ser. Sente as sensações. Sente como a postura trabalha o seu corpo. Mais uma respiração. Muito bem, solta o ar. Vamos fazer outro lado agora. Pode ser que você segure na sua canela, um pouquinho acima, na panturrilha. E você faz a sua abertura de tronco, abertura de peitoral. Aqui eu já estou sentindo meu peitoral abrir e a lateral do meu tórax. E talvez seja interessante dar um pouquinho mais de intensidade, levando a mão esquerda lá de encontro com a mão direita. Respira aqui. Lembra que a proposta não é se colocar num lugar de dor, de tortura. A proposta é se cuidar através do movimento consciente. Então respira. Muito bem, desenrola com muito carinho, com muito cuidado. Encontra a melhor maneira para se deitar, mas mantém aqui as pernas flexionadas, com as solas dos pés no chão.
Muito bem. Traz os joelhos em direção ao peito, sem puxar. Apenas apoia suas mãos aqui nas canelas e deixa a força da gravidade fazer o trabalho. Respira. Percebe como, além dessa postura alongar, ela está fazendo uma massagem aqui na parte baixa do meu abdômen. No caso do seu abdômen. No meu também. Estamos praticando juntos. Respira. Lembra quando você recolheu o abdômen na outra postura? Faz isso agora. E talvez você ganhe um pouquinho mais de espaço. Respira na parte alta do peito. Ótimo. Solta as pernas. Agora estende elas lá na frente. Estica e leva seus braços acima da cabeça. Leva um pouquinho seu pé esquerdo, um pouquinho mais para o lado esquerdo e traz o pé direito ao lado dele. E faz a mesma coisa lá em cima, formando mais ou menos uma meia-lua com o seu corpo. E sente a abertura na lateral do tronco. Respira aqui. Vai soltando as tensões. Se você perceber que o seu corpo se enrijeceu, solta. Usa a respiração como guia, como âncora. Para dar um pouquinho mais de intensidade aqui, você pode, uma opção, é colocar a perna direita por cima da esquerda. Muito bem. Vamos para o outro lado agora. Leva um pouquinho para o lado direito o seu pé. Encosta o pé esquerdo junto e lateraliza para o outro lado. Imagina que você está fazendo um formatinho de uma lua crescente ou minguante. E para dar um pouquinho mais de intensidade, você pode cruzar a perna esquerda por cima da direita. Respira. Mais uma respiração aqui. Volta, alinha seu tronco, desce seus braços na extensão do seu corpo. As palmas das mãos voltam para cima. Os pés levemente afastados se tombam para as laterais. E nesse momento você não precisa fazer nada, a não ser investigar como é estar no seu corpo agora. Respire conscientemente aqui por alguns instantes. Ainda com os olhos fechados, faça pequenos movimentos com os dedos das mãos, dos pés. Faz qualquer movimento que você achar necessário agora.
talvez uma espreguiçada, um bocejo, sinal de sim ou sinal de não com a cabeça. E no seu tempo, e com a ajuda das suas mãos, vai se sentando novamente aqui para mim. Aproveita esses momentos finais para fazer os seus agradecimentos, principalmente a você por ter escolhido se cuidar com essa prática. E assim que você sentir que está tudo certo, com muita gentileza, pode abrir os seus olhos. Gratidão máxima por escolher praticar comigo. Leve essa sensação pelo resto do seu dia e volte sempre que quiser.